Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Vamos lá ao nosso Estudando por Questões. Hoje, nossa aula 3 aqui, Estudando por questões da Fundação Carlos Chagas, famosa FCC. Vamos lá para as nossas questões na tela aqui para vocês. De olho na tela, vamos pegar aqui já a nossa caneta e vamos lá para as nossas questões. Questão na tela aqui: Constituição Federal veda com regra geral a prisão civil por dívida, proibindo expressamente a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a natureza do depósito, ainda que permita a prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia. Então vejam, a Constituição Federal veda como regra a prisão civil por dívida, exato, né? E proíbe expressamente a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a natureza do depósito, ainda que permita a prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Temos que ter um cuidado aqui com a letra A. Por que a gente tem que ter uma atenção com a letra A? Pelo fato de que a Constituição não proíbe expressamente a prisão do depositário infiel. Ao contrário, né? A Constituição permite a prisão do depositário infiel, previsto lá no artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal. Lá no artigo 5º, inciso 67, nós temos a prisão civil do depositário infiel e a prisão do devedor de alimentos. Nós temos essas duas prisões previstas lá. Contudo, a gente sabe hoje que, por força da súmula vinculante número 25, nós tivemos o estabelecimento da ilicitude da prisão civil do depositário infiel. Ou seja, o Supremo fez uma interpretação conforme e entendeu que, apesar de ter a permissão constitucional da prisão do depositário infiel, todos os tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil assina, que o Brasil é signatário, proíbem essa prisão. Então, esses tratados, como eles têm força supralegal, eles realizaram o que a gente vai chamar de eficácia paralisante. Ou seja, os tratados de direitos humanos estão aqui, as leis estão aqui abaixo, e os tratados paralisaram essas leis, ou seja, não permitem a aplicação da prisão civil do depositário infiel. Então ela existe, ela está na Constituição, ela está prevista lá na Constituição, mas ela é inaplicável exatamente por esse congelamento, e por esse motivo o Supremo, inclusive, fez uma súmula vinculante número 25, declarando no enunciado a ilicitude da prisão civil do depositário infiel, mas não a inconstitucionalidade. Por quê? Porque é uma norma da Constituinte de 88, está na Constituição, o Supremo não pode retirá-la e nem vai conseguir retirá-la, certo? Até porque o Supremo não declara a inconstitucionalidade originária da Constituição Federal. Então esse é um ponto importante que a gente precisa ter atenção aqui e cuidado. Portanto, letra A, proibindo expressamente a prisão... a Constituição veda como regra geral a prisão civil por dívida, proibindo expressamente, né, a prisão do depositário infiel. Está errado, certo? Porque ela permite a prisão civil do depositário infiel, lá no artigo 5º, inciso 67, e a do devedor de alimentos. B, ressalvando expressamente a prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Mas o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, reconhecida no sentido de que todos os pactos internacionais em matéria de direitos humanos internalizados pelo país, inclusive os que proíbem a prisão civil por dívida, ingressam no direito com hierarquia de norma constitucional. E, por isso, a hipótese da prisão do depositário infiel é inaplicável segundo o direito vigente. Bom, espera aí que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu não estava lendo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, letra B. Estou falando da letra B. Ressalvando expressamente a prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel, mas o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, reconhecida no sentido de que todos os pactos internacionais em matéria de direitos humanos internalizados pelo país, inclusive os que proíbem a prisão civil por dívida, ingressam no direito brasileiro com hierarquia de norma constitucional. E, por isso, a hipótese de prisão do depositário infiel é inaplicável segundo o direito vigente. Bom, a prisão do depositário infiel é inaplicável.
Contudo, o Supremo não fixou esse posicionamento. O Supremo fixou o seguinte posicionamento, de que os tratados de direitos humanos podem ser incorporados de duas formas, ou com força de emenda, para os tratados de direitos humanos a partir da emenda constitucional número 45 de 2004, aquela emenda constitucional que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição, e com isso nós temos um procedimento para tornar os tratados de direitos humanos tratados com força de emenda. Se passar por esse procedimento do parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição Federal, os tratados de direitos humanos terão força de emenda. Contudo, todos os tratados anteriores a 2004, a 31 de dezembro de 2004, que foi quando a gente teve a emenda constitucional 45, então todos os tratados anteriores a 31 de dezembro de 2004 e os tratados posteriores que não passarem pelo processo legislativo do artigo 5º, parágrafo 3º, mas falarem de direitos humanos e forem aprovados pelo processo legislativo comum, originário, aquele processo legislativo do artigo 47 da Constituição, os tratados terão força de norma supralegal. Então, hoje, na atualidade, nós temos duas possibilidades de força de incorporação dos tratados de direitos humanos no Brasil. Ou força de emenda, para os tratados que seguirem o processo legislativo do artigo 5º, parágrafo 3º, ou força de norma supralegal, certo? Norma supralegal é o quê? Norma que está abaixo da Constituição, mas acima das leis. Abaixo da Constituição, mas acima das leis. Portanto, nosso gabarito aqui, na letra B de bola, de Brasil, está errado, né? Porque não há esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Letra C. Ressalvando expressamente a prisão do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e a do depositário infiel, mas de outro lado, então vejam, a Constituição Federal veda em regra geral a prisão civil por dívida, mas ressalva a prisão do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia, o devedor de alimentos, e a do depositário infiel, qualquer modalidade do depósito. Mas, de outro lado, o Supremo Tribunal Federal editou súmula vinculante, segundo o qual é ilícita a prisão civil do depositário infiel para qualquer que seja a modalidade do depósito. Tá tudo certo aqui? Tá tudo, ó. Primeiro que a Constituição veda, em regra geral, a prisão civil, mas permite duas possibilidades de prisão civil. A do devedor voluntário e inexcusável de alimentos e a do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito, previsto isso no artigo 5º, inciso 67. Então, a Constituição prevê essas duas prisões. Mas, na atualidade, só é possível cumprir a prisão do devedor de alimentos, porque a do depositário infiel, o Supremo editou uma súmula vinculante número 25, declarando ela ilícita por força dos tratados de direitos humanos que congelaram as normas, né, infraconstitucionais, certo? E que estavam abaixo desses tratados e impossibilitaram a aplicação das regras do direito civil, do direito processual civil, que estabeleceriam a prisão do depositário infiel. Então, essa é o estabelecimento aqui. Letra C está certinha, a letra C está de acordo com o que nós temos de previsão legal. Então, letra C está certa. Vamos olhar as demais. Letra D. Ressalvando, então, Constituição Federal veda como regra geral a prisão civil por dívida, ressalvando expressamente a prisão do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, a do depositário infiel, mas a jurisprudência vigente no Supremo entende que os pactos internacionais em matéria de direitos humanos internalizados pelo país, inclusive os que proíbem a prisão civil por dívida, ingressam no direito brasileiro com hierarquia de norma constitucional. Não, né? Sim, de norma supralegal ou com força de emenda. E, por isso, todas as hipóteses de prisão civil previstas na Constituição Federal são inaplicáveis segundo o direito vigente. Não, a prisão civil do devedor de alimentos, ela é aceita, ela é permitida, por exemplo, no Pacto de São José da Costa Rica, os mandados judiciais para determinar a prisão de devedores de alimentos, e ela é permitida na atualidade, ela é aceita no sistema jurídico na atualidade. Ou seja, atualmente, a gente aceita apenas a prisão civil do devedor de alimentos. Então, esse é um ponto bastante importante aqui. Letra E. Ressalvando expressamente a prisão do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel, mas, segundo jurisprudência vigente do Supremo, é vedada a prisão civil do depositário infiel apenas quando o depósito for fruto de ordem judicial.
é qualquer modalidade do depósito. A súmula vinculante número 25 traz esse ponto, né? Então, qualquer modalidade de depósito, não só o depósito por fruto de ordem judicial. Portanto, letra A errada, letra B errada, letra D errada, letra E errada. Sobra para nós o gabarito, letra C, né, de casa, letra C de Seisque, letra C de Cristo. Está aqui a nossa letra C, importante aqui. Ó, destaquei aqui, ó, dá o destaque aqui do nosso gabarito, letra C, portanto. A alternativa C está correta, pois apresenta o atual entendimento quanto à prisão civil no Brasil, aplicando-se o artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal, combinado com a súmula vinculante número 25 do STF. Então, nós temos o artigo 5º, inciso 67, que diz que não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e do depositário infiel. Contudo, surge a súmula vinculante, no sentido e nas discussões que já expliquei para vocês, e a súmula vinculante número 25 assim traz o enunciado. É ilícita, ela não declara inconstitucionalidade, porque o Supremo não pode declarar inconstitucionalidade de norma originária da Constituição, de norma que nasceu em 88 com a Constituição, por isso que o enunciado traz a ilicitude, não a inconstitucionalidade. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, e olha que interessante, ó, qualquer que seja a modalidade do depósito, que é aquela situação que justifica a situação anterior, né, a situação da alternativa E, que a gente falou ali, ó, ressalvado, especialmente a prisão do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel, mas, segundo jurisprudência vigente do Supremo Tribunal Federal, é vedada a prisão civil do depositário infiel apenas quando o depósito for fruto de ordem judicial. E não é verdade. É toda a modalidade de depósito, né? A ilicitude da prisão civil do depositário infiel se aplica para todas as modalidades do depósito. Certo? Beleza? Bom, com isso a gente conseguiu fazer o nosso estudo, fazer a nossa análise ligada à súmula vinculante do artigo, melhor dizendo, a súmula vinculante ligada ao artigo 5º, inciso 67, súmula vinculante número 25. Aqui está uma análise das alternativas erradas, porque é assim que a gente estuda por questão, como vocês viram a gente realizar o nosso estudo. E esse é o grande ponto e o grande foco, né, do nosso estudo aqui e da nossa aula. Qual? Que vocês consigam compreender que, ao estudar por questões, nós precisamos entender por que as alternativas que não estão certas, por que elas estão erradas. Qual é o fundamento que torna elas erradas, qual é o problema delas, e fazer um resumo de tudo isso. Então eu coloco ali, ó, letra A, a Constituição traz a prisão civil do depositário infiel, mesmo a súmula vinculante número 25 estabelecendo a ilicitude dele. Ou seja, existe a prisão civil do depositário infiel, está na Constituição, certo? O que acontece é que ela não é aplicável mais, pois a súmula vinculante número 25 declarou a sua ilicitude. B, o STF firmou o entendimento de que os tratados de direitos humanos que estabelecem regras da prisão civil têm força de norma supralegal, abaixo da Constituição, acima das demais normas. E, por esse motivo, estabeleceram um efeito paralisante nas normas infraconstitucionais que regulam a prisão civil do depositário infiel. E por esse motivo é que essas normas ficaram paralisadas e, por isso, o Supremo, na súmula vinculante número 25, declarou a ilicitude da prisão. Alternativa D, os pactos internacionais de direitos humanos ingressam com força de norma supralegal e atualmente no Brasil é permitido somente a prisão civil do devedor de alimentos. E a alternativa E, a súmula vinculante número 25, fala em ilicitude de qualquer modalidade de depositário infiel. Ou seja, conseguimos compreender, conseguimos entender como se aplicam, como se discute, como se analisam todas as alternativas e não só a alternativa correta. Esse é o ponto. Estudar por questão é conseguir compreender todos os elementos da questão posta e estudar isso. Fazer uma análise de quais são as posições, de quais são os entendimentos, do que a banca gosta de cobrar, do que ela não gosta de cobrar, quais são os termos que ela fala nas alternativas certas, quais são os termos que ela fala nas alternativas erradas, e compreender por que aquilo está errado e por que aquilo está certo. Um ótimo estudo, até a nossa próxima aula, tudo de bom, sigam a gente, acompanham a gente, e se curtiram mesmo o conteúdo, façam parte do nosso clube de membros.
Nosso clube de membros está muito legal, tem grandes vantagens para quem faz parte, é super acessível, você gasta muito menos do que R$ 1 por dia, bem menos que R$ 1, você gasta alguns centavinhos por dia, certo? E você apoia a produção do nosso conteúdo, apoia a distribuição desse conteúdo cada vez mais e também tem benefícios exclusivos para vocês. Forte abraço, até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.